Quero cumprimentar a igreja com muita graça e muita paz, amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí e fala para ela: que bom que você veio. Bom ter você aqui essa noite. Glória a Deus. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, sem perca de tempo, a abrir a sua Bíblia no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo de número 2. Conforme você for encontrando, por gentileza, se coloque de pé, com reverência à palavra do Senhor. Você que pode, você que é livre, você que não tem nenhum impedimento físico, ou nenhum outro impedimento. Atos, capítulo 2. Nós vamos estar lendo a partir do verso de número 42. E quem achou, diga pronto. Atos 2, a partir do verso de número 42. Diz assim as Sagradas Escrituras: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Oremos mais uma vez. Pai amado, Pai querido, eu agradeço pela oração feita pela minha vida, e agora eu peço, Senhor, fala com a tua igreja, que não haja impedimentos, para que a sua palavra alcance o propósito e a realização, Deus, na nossa vida, na vida da nossa igreja, em nome de Jesus. Aquela que crê, diga amém. Pode se assentar. Nós estamos no culto da fé, e o assunto que nós vamos falar essa noite, a gente precisa como igreja ter muita fé para que isso aconteça. Quantos têm fé aqui essa noite? Diga eu. Se tem uma coisa que nós precisamos usar a nossa fé, é para olhar para a palavra e entender a igreja que Deus quer que nós sejamos. Então eu vou falar hoje sobre a igreja que devemos ser. Fala para a pessoa que está do seu lado: você acabou de ler um texto poderoso sobre a igreja que Deus quer que você seja. Fala para ela: você parou para prestar atenção nisso? Meu querido, nós lemos um texto, minha querida, muito conhecido, da primeira igreja, a igreja também chamada como igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, a igreja apostólica do século I. E o texto de Atos vai dizer que era uma igreja como a nossa, assim, por volta de 120 membros. Uma igreja como a nossa, assim, que tinha uma frequência de 120 pessoas. E não foi só a primeira igreja, mas também a igreja modelo para todas as igrejas, em todos os tempos e em todos os lugares. Não devemos buscar, como muitas pessoas fazem, muitos pastores, métodos pragmáticos da atualidade, para a gente observar o modelo da igreja de Atos. Aí precisa, na verdade, olhar a essência da igreja de Atos. Pois Deus não está ungindo métodos, Deus nunca ungiu um método, Deus nunca ungiu uma metodologia. Sabe, tem muitas pessoas que acham que o que serve na igreja A vai servir na igreja B, vai servir na igreja C, e o que serviu na A, B, na C, pode servir na D. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu querido e minha querida, métodos não são ungidos por Deus. Pessoas
são ungidas por Deus. Meu querido, minha querida, é certo que de fato toda a igreja tem a sua metodologia, toda a igreja tem a sua eclesiologia, tem a sua teologia, toda a igreja tem a sua forma de ser igreja, amém? Glória a Deus. Eu falo isso porque quando eu era pastor em Ribeirão Pires, eu tive que me reciclar, me reinventar, e crescer e amadurecer e muitas outras coisas quando eu fui pastor em Taipas. E quando eu desci de Taipas, aqui também eu estou tendo que ter o mesmo sistema e o mesmo critério, porque são igrejas totalmente diferentes, são igrejas com características diferentes, cidades com características diferentes, pessoas com características diferentes. Meu irmão, minha irmã, eu lembro-me quando eu fui pastor em Taipas, mais novo, eu fui pastor com 20 e poucos anos lá, e a maior parte da igreja era uma igreja de jovens, tinha poucas pessoas idosas. E hoje aqui em Praia Grande é uma realidade totalmente diferente. Meu irmão, minha irmã, Deus não unge métodos e modelos, Deus unge homens e mulheres. Deus unge a mim e unge a você. Então, sobre falar da essência da igreja que devemos ser, ao analisar a igreja apostólica, a igreja primitiva, a primeira igreja, nós vamos falar de algumas marcas dessa igreja. Primeiro, a igreja apostólica, a igreja primitiva, ela era uma igreja fiel à palavra de Deus. Não feche a sua Bíblia, nós vamos passear em alguns versículos aí. Primeiro, uma igreja fiel à palavra de Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa ser fiel à palavra de Deus. O verso 42, a parte A, diz assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Meu querido, comunhão não é a gente sentar junto e comer. Comunhão é a gente ter algo em comum, uma união comum, isso é comunhão. Tem pessoas que confundem comunhão com comer juntos. Comer junto é um momento de confraternização. Comunhão é ter uma união comum. E o que unia aquela igreja era a palavra de Deus. Para quem não sabe, o termo doutrina significa ensino. O que aquela igreja tinha em comum era a fidelidade à palavra de Deus. Onde as verdades das Escrituras não eram negadas nem distorcidas. Meu querido e minha querida, a nossa igreja hoje não pode distorcer, não pode negar a palavra. E essas distorções, eu não sei se você reparou, mas tem muito lugar, muitas sociedades religiosas, instituições de caridade, ONGs, que distorcem a palavra do Senhor. Mas a igreja, a nossa igreja, não pode distorcer a palavra do Senhor. E para isso a gente precisa de fé. Estão aqui comigo? Hoje, o que acostumamos ver crescendo não é um evangelho bíblico, mas é um evangelho híbrido, o evangelho sincrético, o evangelho misturado, um negócio esquisito. É o evangelho que busca agradar a homens ao invés de glorificar a Deus. Porque as pessoas estão fugindo da palavra. Segundo, a igreja de Atos tinha como essência um comprometimento com a oração. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa se comprometer com a oração. Meu querido e minha querida, para sermos a igreja que nós devemos ser, a igreja como Atos, a gente não precisa só orar, a gente precisa estar comprometido com a oração. Quantos aqui têm o costume de orar? Levante sua mão. Meu querido, orar é algo fundamental na vida de um cristão. Nós não podemos separar a pregação da oração. Olha aí o verso 42 ainda, mas a parte B, olha o que diz.
no partir do pão e nas orações. Meu querido e minha querida, não podemos separar a pregação da oração. Não adianta também a gente só orar e não repartir. Tem muito crente que ora, vê anjo voando para lá, vê anjo voando para cá, mas não vê quem está passando fome sentado do seu lado na igreja. De que adianta eu ver coisas sobrenaturais se tem um irmão sentado do meu lado na igreja que está passando fome? De que adianta eu orar para ver anjo, orar para ver o mundo espiritual do mal, demônios, se eu não consigo com o meu olho natural ver quem está na igreja passando a dificuldade para me ajudar? Meu querido e minha querida, é no partir do pão e nas orações. Não adianta nada orar se nós não repartirmos. A oração deve ser o oxigênio da igreja. Repita comigo, a oração é o oxigênio da igreja. Uma igreja que não ora, não colabora. Uma igreja que não ora, não colabora. Meu querido, quando o povo da igreja primitiva, o povo da igreja apostólica, o povo dessa igreja que nós lemos, orava, os presos eram soltos, os enfermos eram curados, o evangelho e a palavra de Deus prevalecia. Era uma igreja que não tinha poder ou prestígio político, mas tinha uma intimidade com o eterno Deus Todo-Poderoso. Hoje nós vemos pastores se envolvendo com políticos, pastores se envolvendo com prefeituras para ganhar privilégios para a sua igreja. Meu querido, nós precisamos ganhar privilégios com Deus, nós precisamos ganhar algo de Deus. Uma igreja não apenas que ora, mas que é comprometida com a oração. Aqui na igreja, não sei quantos aqui sabem, nós temos um cenáculo de oração. E nós estamos aí em fase de construção desse cenáculo. Mas você que gosta de orar, e não sabe onde é, nessa portinha aqui do lado. Quando você entra aqui, nós estamos preparando essa sala para ser uma sala separada para um momento mais íntimo seu com Deus. Às vezes você tem vergonha de se expressar aqui na frente de todo mundo, tá? E ali vai ter um lugar reservado para isso. Existem momentos que nós oramos em comunhão com outros irmãos, na mesma pegada, em concordância. Existem momentos da oração em particular, no secreto. E o cenáculo é esse lugar. Se você ainda não entrou nesse lugar da igreja, procure entrar, conhecer. Isso aqui não é só para o ministério, não é uma salinha da intercessão, é uma sala de oração. A igreja precisa orar. Porque uma igreja que não ora, não colabora com o avanço do reino de Deus. E oração não é só para o ministério da intercessão, não, gente, é para toda a igreja. Oração não é só para o pastor, não, é para toda a igreja. Terceira coisa que nós vemos na igreja primitiva, na igreja apostólica, igreja dos apóstolos, é uma igreja onde reinava o amor e a comunhão no sentido literal. Acompanhe comigo aí o verso 44 até o verso 46. Diz assim que todos os que creram estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo um produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente eles perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza no coração. Às vezes, o que falta para a nossa igreja é amor e comunhão. Eu gosto muito quando nós temos redes que nós podemos comer juntos, quando nós temos momentos de confraternização. Eu gosto muito, é muito bom. A gente teve o jantar da família há pouco tempo, foi uma benção. Quem estava presente? Deixa eu ver. Quem gostou, diga amém. Foi uma benção. Eu gosto de momentos como esse,
São momentos informais onde a gente se conhece, né? Mas sabe o que tinha que acontecer mais na nossa igreja? A gente está mais envolvido um com o outro. Sabe, eu não sei quantos aqui sabem onde a tia Lili mora. Não sei quantos aqui sabem onde o João mora. Não sei quantos aqui da igreja já foram visitar o João. Quantos já foram visitar. Porque às vezes a gente espera a visita do pastor, mas não espera de um irmão que está do nosso lado, que é tão bênção quanto o pastor. Se você não acha que é bênção esse irmão que está do seu lado, então você precisa de amor. Você precisa entender comunhão. E há um tempo atrás eu estava conversando com o João, já que eu citei o João, né? O João falou, tal dia Jefferson veio aqui e tal. É legal isso, é bênção. É bênção isso. Às vezes a gente senta todo domingo do lado da casa de um irmão, mas não sabe nem onde ele mora. A gente está tão preocupado com a gente mesmo, com a nossa casa, que esquece de viver comunhão. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos numa sociedade, não sei se você vai concordar comigo, onde o conflito está presente na família, conflito está presente nas instituições públicas, conflito está presente nos relacionamentos, e a igreja de Cristo, diga eu, é a resposta. Meu irmão, minha irmã, a igreja deve ser a maior esperança para o mundo. A igreja deve ser um lugar de refúgio. A igreja tem que ser um lugar de restauração para aqueles que se arrependem, para aqueles que creem no Senhor Jesus. A igreja precisa ser esse lugar. Meu irmão, minha irmã, eles tinham, o povo daquela igreja tinha tudo em comum e sentiam um profundo amor uns pelos outros e viviam uma intensa comunhão. Eles não só partilhavam um bolinho, uma marmitinha, eles partilhavam os seus próprios bens, de tanto amor que tinham um pelo outro. Porque quem ama põe a mão no bolso, quem ama doa, quem ama cuida. Se você parar para ler esse versículo, diz que eles distribuíam tudo o que tinha. Meu querido, isso é muito forte. Esse é o nível de igreja que a gente precisa ser. Por isso estou falando que precisa de fé. Amém? Precisa de fé. Quarto, a igreja de Atos, a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, era uma igreja que adorava a Deus com entusiasmo. Fala para a pessoa que está do seu lado, adore a Deus com entusiasmo. O verso 47 vai dizer isso. E louvando a Deus e contando com toda a simpatia, ou com a simpatia de todo o povo. Meu querido, tem pessoas que entram na igreja, sentam na cadeira, e na hora do louvor não demonstram nenhum entusiasmo. Demonstra apatia, demonstra um cansaço. Quem olha e não conhece, acha que está só de corpo presente. Meu querido, eu sei de tudo isso. Tem vezes que nós estamos na igreja, que nem o Rômulo estava tocando bateria aqui de chinela havaiana. Ele falou, pastor, eu passo o dia inteiro com a bota lá na obra, e meu pé precisa respirar, não aguento mais ficar de bota, de tênis. E eu sei de tudo isso. Cada pessoa aqui tem as suas questões, amém? Talvez se eu for pegar, cada um vai falar assim que seu problema, a sua dificuldade é maior que a do outro. Eu entendo tudo isso. Mas na hora que nós viemos para a igreja, meu irmão, não deve só ter a alegria de estar aqui, mas deve ter também o entusiasmo de adorar a Deus. Pastor, eu não sei cantar, eu não sei a letra da música, mas que você esteja entusiasmado na presença do Senhor. Ore, levante a mão. Faça alguma coisa, mas não fique olhando para as paredes, não fique olhando para o teto, não fique olhando para a cara do irmão que está se entregando na presença do Senhor. Faça alguma coisa, esteja entusiasmado com alguma coisa, porque Deus está na casa. A palavra do Senhor diz que onde está o Senhor, onde estão os louvores, ali habita o Senhor. Deus habita no meio dos louvores. Não dá para nós louvarmos de qualquer jeito. Eu sei que no louvor não tem ninguém profissional, mas tem que ter entusiasmo. Eu sei que ninguém que está cantando é profissional, mas tem que ter entusiasmo. Nós precisamos ter entusiasmo na presença do Senhor, não apatia, não chegar aqui assim igual um delegado, ou ficar
esperando o mundo cair em barranco. Meu querido, você está na presença de Deus, na casa do Deus vivo. Se rasgue, grite, pule, dance, faça a sua carne adorar a Ele com entusiasmo. Não podemos ser uma igreja apática. Meu irmão, minha irmã, na igreja de Atos, nessa igreja, as coisas eram tratadas com muito temor e entusiasmo. Ou seja, as pessoas exaltavam, as pessoas jubilavam-se diante da presença de Deus, havia alegria, havia admiração na igreja de Atos. Eu louvo a Deus pela sua presença aqui essa noite, amém? Você estando aqui essa noite já diz muito sobre você, o que você deixou para estar aqui, e eu tenho certeza que Deus já está falando com você, amém? Tenho certeza absoluta. Mas, meu irmão, tem pessoas que nem aqui estão porque faltou entusiasmo. Porque eu tenho certeza que muitos aqui no nosso meio hoje trabalharam hoje. Estão cansados hoje. Mas isso não foi motivo para deixar de estar aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida. Que você continue sendo entusiasmado pela presença do Senhor. Que ao falar o nome Deus, você se arrepie todo só de sentir o nome dEle. Que você, só de ouvir o nome de Jesus, que você sinta a presença dEle, porque o nome dEle é poderoso. O nome dEle tem que estremecer a gente, tem que jogar a gente para cima, porque o nome dEle ressuscita morto, o nome dEle é engrandecido nos céus, é engrandecido aqui na terra, esse nome é poderoso. Só de ouvir o nome de Jesus, algo tem que acontecer com a gente. Eu sei, meu irmão, que tem pessoas que são introvertidas, e tem pessoas que são extrovertidas, eu sei disso também. Mas tanto o introvertido tem que ser entusiasmado, quanto o extrovertido tem que ser entusiasmado para as coisas de Deus. Meu irmão, minha irmã, esse entusiasmo na igreja de Atos resultou várias intervenções sobrenaturais constantes de Deus. E quando eu falo sobre entusiasmo, eu quero dizer que Deus não precisa de shows, mas Deus precisa de adoração. Tenho dito isso. Tem muitas igrejas que estão se tornando casa de show. Não é isso que Deus quer adoração. Meu irmão, minha irmã, Deus não precisa de solenidade. Tem muitas pessoas que, nosso culto tem que ser solene. O culto solene a Deus. Não pode dar glória a Deus, não pode gritar porque Deus é surdo. Meu querido, Deus não é surdo e nem chato. Deus também não é chato. Tem uma coisa que acontece que é muito solene, um velório. Quantos já participaram de ofício fúnebre? Não tem nada mais solene do que um velório. Todo, né? O caixão, a ornamentação, tudo solene. Mas não tem nada mais morto do que um velório. Meu querido, Deus não quer solenidade. Deus quer adoração. E adoradores não ficam parados igual um defunto quando entram na presença do Senhor. Adoradores adoram, se expressam. Deus não quer defuntos, Deus quer pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Defuntos, os cemitérios estão cheios. Deus não quer pessoas mortas na presença dEle. Deus quer pessoas avivadas. O profeta disse isso, o profeta Ageu. Aviva, Senhor, a tua obra durante os anos. Nós não podemos ser uma igreja morta, meu irmão, minha irmã. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Ressuscita, meu irmão. Ressuscita. Em nome de Jesus. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, e volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Fala para a pessoa que está do seu lado. Ressuscita. Quem crê aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia.
Glória a Deus! Deus não quer espetáculo. Deus não quer. A gente não precisa apresentar um espetáculo para Deus. A gente não precisa achar que Deus é um freguês que a gente precisa agradar a Ele. A gente só precisa adorar, só isso. Deus não precisa de fregueses. Deus precisa de adoradores. Amém? Quinto, a igreja de Atos e a nossa igreja precisa crescer numericamente. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós precisamos crescer numericamente. Deus gosta tanto de números, que tem um livro chamado Números na Bíblia. Nós precisamos crescer numericamente. Meu querido, olha aí que interessante, o versículo 47, a parte B agora. Diz assim: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Meu querido, se Deus não se preocupasse com números, Ele não ia falar que em Atos foram batizados 3.000, 5.000, aceitaram Jesus. Não ia ter isso na Bíblia. Ele se preocupa. Lá no capítulo 2 vai dizer que a igreja de Atos tinha cerca de 120 pessoas. Por que coloca esses números? Porque Deus se preocupa. Porque um número no céu pode ser um número no inferno. O número é um número tanto no céu como no inferno. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a igreja, ela é uma estrutura, não é uma estrutura morta, mas é um organismo vivo. E tudo que é vivo cresce. Tudo que é vivo se multiplica. Uma criança, antes de ela ser um feto, ela é uma célula que se multiplicou, que cresceu dentro do ventre, nasceu, que depois pode gerar outra criança. A ordem é essa, está vivo, está funcionando, se multiplica. Meu irmão, hoje em dia há muita discussão sobre crescimento de igreja. Há muita discussão. No meio acadêmico, teológico, no meio entre reuniões de pastores. O que está dando certo lá na sua igreja? Eu vou em reuniões de pastores onde o papo é esse. Quantos membros tem na sua igreja? Sua igreja cresceu tanto? Há uma preocupação tamanha desse negócio de crescimento da igreja. E pastor conta membro igual conta perna de cadeira, né? Barato. Pastor conta membro igual conta dente da boca dos membros. Sempre aumenta um cadinho, né? Sempre aumenta um cadinho. Como diz os mineiros, sempre aumenta um cadinho. Quantos membros tem na sua... Eu vou nas reuniões de pastor, quantos membros tem na sua igreja? Tem 10.000. Chega lá, tem 1.000. Né? Sempre aumenta um cadinho. O pastor tem essa unção. Que ele fala pela fé, né? A gente não sabe, ele fala pela fé. Né? Está profetizando. Mas, meu irmão, a pergunta, a discussão é sempre essa, sobre o crescimento da igreja. Mas eu aprendi que a pergunta certa não é o que eu devo fazer para a igreja crescer. A pergunta certa não é essa. Pastor, o que a gente tem que fazer para a igreja crescer? A igreja precisa crescer. O que a gente tem que fazer? A pergunta não é o que eu tenho que fazer para a igreja crescer. A pergunta certa é o que está impedindo a igreja de crescer. Essa é a pergunta certa. O que está impedindo você, meu irmão, minha irmã, de crescer em Deus? O que está impedindo a igreja de crescer? Nós temos que tirar a trava, temos que tirar a fechadura, temos que tirar o ferrolho, temos que tirar alguma coisa para a igreja crescer. Não é mais um método, não é mais uma fórmula, não existe isso. A gente tem que tratar o que está atrapalhando. Eu lembro que quando eu era seminarista, a gente é seminarista, é mó barato. A gente, quando vai para a primeira igreja, depois que eu saí da faculdade de teologia, eu falei, esses pastor velho não sabe de nada, eu tenho a solução para tudo agora. Né? Tantos anos de igreja, esse cara não sabe de nada, agora eu vou arrebentar a boca do balão. Aí o bispo me nomeou para um ponto missionário em Ribeirão Pires, com 5 idosos.
acho que eu falava assim, Deus, é castigo isso. Não é possível. Não é possível, é castigo isso. E eu saí da faculdade falando assim, agora eu tenho todas as respostas. Eu sei fazer isso, eu tenho um esqueminha de fazer a igreja crescer. E aí o bispo me manda para um ponto missionário. E aí eu chego lá, 5 idosos. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? É castigo do Senhor. E lá os meus esqueminhas, meu academicismo não me ajudou em nada. E logo Deus tratou na minha vida que o que eu aprendi, que o que eu li, ali não ia funcionar. O modelo, o padrão ali não ia dar certo. Tive que arregaçar as mangas. Esquecer que era pastor, ir atrás de gente. Eu lembro que nós fizemos um evangelismo lá em Ribeirão Pires, porque uma evangelista de Santo André, a Inês, ia ajudar a gente lá. Eu, Thaís, a gente desceu várias ruas, subimos ladeira, descemos ladeira, batendo de porta em porta, para falar que a gente era metodista, que tinha uma igreja metodista ali. E tinha gente que olhava assim, nunca ouvi falar nessa igreja. Eu falava, mas pois é, tal rua, tal, vai lá, tal dia, tal hora, você vai lá ver. Gente, Deus começou a fazer um negócio lá, que nada do que eu aprendi na faculdade de teologia, foi joelho no chão e arregaçar as mangas e ir atrás. Eu cheguei lá com 5 pessoas, saí de lá, quando eu fui nomeado para Taipas, com quase 50 pessoas. 48 pessoas. E trabalhinho parecia um testemunho de Jeová de final de semana, porque eu ia lá só de final de semana. Ia lá e ficava batendo de porta em porta. Você pensa que não, mas dá certo. Lá deu. Meu querido, minha querida, você está entendendo? Hoje há muita discussão sobre o que fazer para a igreja crescer, mas essa não é a pergunta. A gente tem que se perguntar o que está impedindo a igreja de crescer. Uma das coisas que impede a igreja de crescer, sabe o que é? É o Kiko pensar uma coisa, eu pensar uma coisa, o João pensar uma coisa. Cada um está pensando uma coisa. E aí a gente se torna um grupo e não uma equipe. Porque a equipe ela trabalha para o bem comum. O grupo não. Cada um por si, Deus por todos. Para ser grupo a gente não precisa trabalhar pelo mesmo objetivo. Meu irmão, minha irmã, o que está... Pergunta para a pessoa que está do seu lado, o que está impedindo você de crescer? Porque quando a gente pergunta para a gente mesmo isso, é a gente que é a igreja, né? Se eu não cresço, a igreja não cresce. Porque eu sou a igreja. Na igreja primitiva, esse crescimento estava focado nos relacionamentos com Deus e nos relacionamentos com os irmãos. O crescimento não era só numérico, não. Deus não está interessado apenas nos números. Eu não sou também um numerólatra, um adorador de números, não sou isso. Mas eu quero dizer para você essa noite, Jesus não quer admiradores, Jesus não quer uma plateia, Jesus quer discípulos, homens e mulheres que estão dispostos a seguir a Ele, obedecer a Ele, fazer o que Ele manda. A igreja precisa crescer fazendo discípulos. A gente não está falando muito sobre isso, mas a gente precisa viver isso mais do que falar. A gente fica querendo entender esse negócio de discipulado. Discipulado não tem que ser entendido, discipulado tem que ser vivido. Discipulado não tem que ser explicado, discipulado tem que ser compartilhado. A Bíblia está recheada de discipulado, de Gênesis até Apocalipse. Tudo que a gente lê na Bíblia é discipulado. Jesus Cristo, ele não veio criar uma igreja, ele veio nos ensinar o discipulado. A igreja veio depois com os apóstolos. Jesus falou primeiro o seguinte: olha, o discipulado vem antes, até que a edificação da igreja.
Jesus pegou pessoas inacreditáveis, não de bom, de ruins, pessoas que ninguém davam nada, nenhum crédito, e transformou em pessoas que sacudiram o mundo. Se você olhar para a sua vida, se eu olhar para a minha vida, a gente não vai achar nada de bom. A gente está cheio de problemas, cheio de defeito, não é verdade? Sim ou não? Quantos tem problema? Levante a mão. Quantos tem dificuldade? Levante a mão. Quantos tem defeitos? Levante a mão. Tem gente que nem abaixou, já ficou assim subindo mais, né? Igual eu. É? Nós somos esse povo aí parecido com Pedro. Nós somos esse povo aí parecido aí com o João. Nós somos esse povo aí. Que Deus está pegando a gente, trabalhando a gente, para a gente fazer discípulos para Ele. E para fazer discipulado, a gente não precisa de uma escola de discipulado. A gente precisa praticar a palavra. Meu querido, o crescimento numérico pode ser alcançado por técnicas de pragmatismo empresariais. Mas o crescimento saudável só Deus pode dar. E é mediante a oração da igreja, é mediante aquelas pessoas que se levantam para semear, lançar sementes da palavra. E é um trabalho zeloso, é um trabalho forte. O trabalho do discipulado é artesanal. Quantos aqui fazem artesanato? Ou já fizeram artesanato? Né? É fácil fazer? É difícil, não é? Discipulado é igual artesanato. A gente pega uma linha, pega uma pessoa e vai dando forma a ela. Vai formando ela, vai formando a linha. Eu lembro que a pastora, ela gosta muito de tricô. E quem conhece ela sabe o que eu estou falando. Ela gosta de tricô, gosta de pegar pano de prato, fazer aquelas bordinhas, né? Quando ela faz, ela vem e fala: meu amor, o que eu fiz? Nossa, que lindo, eu não entendo nada. Nossa, que lindo, né? Eu vejo ela dando uns negócios assim pequenininho na mão e fica ali horas. Essa mulher minha aí é muito prendada, glória a Deus. Aleluia. Ela fez uma blusa de lã para mim, assim, de tricô, coisa mais linda. Foi uma pena que eu nunca usei ela aqui, porque o frio que aquela blusa espera, aqui não tem. Ela está fedendo a mofo já no armário. Mas é uma blusa linda, gente. Uma blusa linda. É linda mesmo. Quando ela me deu, eu falei: nossa, amor, que blusa linda. Mas que frio que é esse? Você está esperando que eu vou usar essa blusa aí? Ela falou assim: se um dia você precisar usar, tá aí, né? Uma coisa mais linda. É assim, o discipulado é assim, a gente pega pessoas e transforma na lindeza para Jesus. A lindeza que Jesus quer. Porque quando Jesus precisar, vai estar ali para usar. Isso é o discipulado. Discipulado não é estudo bíblico, não é transferência de conhecimento, de informação. Discipulado é transferência de vida, experiência de vida. Tem gente que acha que discipulado é a gente sentar e falar assim: hoje nós vamos estudar o livro tal da Bíblia. Não tem nada a ver. Discipulado é a gente caminhar junto. Caminhar junto na mesma direção das pegadas de Jesus. E é interessante que o discipulado é assim. Eu falei sobre semear a palavra. Discipulado é assim, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3. Vai ter um que vai lançar semente, vai ter um que vai regar, mas é Deus que vai dar o crescimento. Hoje eu tenho discípulos na minha equipe de discipulado que já foram discípulos do pastor Lupércio. O pastor Lupércio fez coisas, lançou coisas ali. E talvez eu estou aqui só para regar. Talvez não é eu que vou colher, talvez é um outro pastor que vai colher, não sei. Mas discipulado é isso. Onde todos nós somos de Deus e Deus nos usa para o propósito dele. Estão aqui comigo? Quero concluir. É ruim quando a gente fala muito tópico assim, a gente nunca lembra do primeiro, né? Quantos aqui lembram do primeiro ponto? Meu Deus, só lembra quem escreve, olha que benção. Obrigado, Jefferson. Qual que é o primeiro ponto, Jefferson?
fiel à palavra. A igreja precisa ser fiel à palavra. Qual é o segundo ponto, Jefferson? Comprometido com a oração. Terceiro ponto, Jefferson. Um lugar de amor e comunhão. Quarto ponto, Jefferson. Adorar a Deus com entusiasmo. E o último que eu falei agora, todo mundo vai saber. Qual que é o último? Obrigado. Foi o Rômulo que disse? Rômulo, é isso mesmo, varão. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, cresça e apareça, meu irmão. Como igreja, cresça e apareça. Fala para mais outra pessoa aí, cresça e apareça, meu irmão. Fala para uma terceira pessoa, cresça e apareça, em nome de Jesus. É isso mesmo, meu irmão. É isso mesmo. A igreja que eu e você temos que ser, a igreja que Deus espera que devemos ser, é uma igreja fiel à palavra, uma igreja comprometida com o coração, uma igreja onde reina o amor e a comunhão, uma igreja entusiasmada, uma igreja que cresce numericamente. Porque não adianta nada ter todos os 4 tópicos e a gente não crescer. Uma igreja que tem qualidade cresce. O que importa não é quantidade, é qualidade, mas quem tem qualidade cresce. Um bom restaurante onde as pessoas comem sempre, a comida é boa, o cara vai comprando a casinha do lado, vai comprando a casinha do lado, vai comprando a casinha do lado. Quando vê, o restaurante pegou toda a esquina, porque vive lotado. Eu lembro aqui que eu fui comer há uns 1 ano e meio, mais ou menos, ou 2 anos atrás. Tem uma churrascaria nova que abriu ali na Kennedy. O nome da churrascaria é Schutz Grill. Schutz Grill. Eu cheguei lá, eu tinha que esperar para fora uma cadeira para me sentar na churrascaria. Teve um dia que eu fui com meu cunhado a primeira vez, nós esperamos quase meia hora para poder comer. Esses dias foi aniversário do nosso casamento, no final do ano passado, e eu falei para a Thaís, eu vou te de presente, eu vou te levar no Schutz Grill para comer, meu amor. E ela ficou toda. Eu falei, moça, você vai poder pedir o que você quiser, que o dia é seu. Aí nós fomos lá. E eu falei assim, eu já estava no carro preparando meu psicológico. Vamos demorar para achar uma cadeira naquele lugar lá. Vive chapado de gente. E por incrível que pareça, eles compraram o lugar do lado, que é maior de onde eles estavam. E aí o que acontece? Não só ficou aquele espaço grande, como eles, com o tempo, só estavam usando o grande, depois eles voltaram, um dos gerentes falaram que eles voltaram a usar o outro espaço que era menor, então tá os 2 espaços funcionando lá agora. Mas pensa numa comida gostosa, e lá vive cheio. A igreja não é diferente. A igreja é o lugar que nós vamos nos alimentar, não fisicamente, mas espiritualmente. E aonde há qualidade, existirá quantidade. E quando a comida é boa, a gente sempre volta. Quantos gostam de comer? Oh, que benção. Quantos gostam da palavra do Senhor? Glória a Deus. Tem que ser no mesmo nível. Não dá, né? Não dá para... Quero concluir dizendo isso. Não dá para a gente ser uma igreja de qualidade sem crescer em quantidade. Porque tudo que é de Deus, meu irmão, minha irmã, cresce. Tudo que é de Deus cresce, meu irmão. Cresce. Eu sou de Deus, eu estou crescendo espiritualmente. Cada dia que eu busco mais a Deus, cada dia que eu oro mais, que eu busco a palavra, eu estou crescendo. Cada vez que eu procuro estudar as Escrituras, eu estou crescendo. Tudo que é de Deus cresce. Que essas marcas que eu falei da igreja primitiva, essas 5 marcas, possam ser resgatadas por cada um de nós, na nossa igreja. E a gente possa viver momentos do fluir do Espírito Santo neste lugar. E que a gente possa viver cada reunião um verdadeiro Pentecoste. Onde Deus se move, onde Deus se manifesta. Essa era a hora que você ia dar um glória a Deus.
bem entusiasmado. Onde Deus se move, onde Ele se manifesta, onde Ele toca as nossas vidas e a gente toca a vida de Deus. Sabe, meu irmão, minha irmã, há muito tempo eu fazia uma oração assim. Eu não sei quantos aqui já fizeram essa oração, né, Helena? Não sei. Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero te ver. Eu passei muito tempo da minha vida orando assim. E eu esperava, tipo, um Deus meio mágico de Oz, né? Ia abrir a cortina, aí ia vir fumaça. Israel, né? Eu esperava um negócio assim. E aí um dia o Espírito Santo, de tanto eu pedir isso, ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo: Israel, você quer ver Deus? Eu falei: eu quero o Espírito Santo. E ele: você pode olhar no espelho que você vai ver Deus. Aí eu: como assim espelho? Ele está dentro de você. Você pode olhar para o lado na igreja, você vai ver Ele em algum rosto dentro da igreja. E eu orava também, porque era a época da adoração. Deus, eu quero te abraçar, eu quero te tocar. E o Espírito Santo falou assim: você pode receber um abraço de alguém na igreja, e vai ser Deus te abraçando. Um sorriso de alguém na igreja vai ser o sorriso de Deus para você. Então eu parei de querer ver Deus, e hoje a minha oração mudou. Eu quero ver com Deus. Eu quero ver com Deus, junto com Deus, o que Ele está vendo. Quando o meu olhar se torna diferente, a Bíblia fala que quando os olhos são luz, todo o corpo será iluminado. Então eu parei de querer ver Deus. Então minha oração mudou. Eu falei: Deus, eu quero ver com o Senhor. Quero ver junto com o Senhor. Eu quero ver a mesma coisa que o Senhor vê. Porque quando os olhos são luz, tudo que a gente olhar vai ser luz. A pior situação que você está passando, meu querido, pode ser luz se você olhar com os olhos de Deus. Para isso é necessário fé. Porque como a pastora pregou há pouco tempo, e está na Bíblia, lá no Evangelho de João, o que vence o mundo é a nossa fé. Olhar com Deus é ter um olhar cheio de fé. E para sermos a igreja que a gente precisa ser, a gente precisa ser uma igreja que tem um olhar de fé. Eu fico feliz, e aqui eu encerro, porque eu não conhecia a edícula que tinha aqui onde é o altar, né? Tinha uma edícula aqui. O pessoal conta a história, né? A igreja metodista de Praia Grande começou com uma edícula. Da época da tia Lili, do Jefferson aí, uma época, sua época, né, varão? É, né? A Cris pegou a edícula também, né, Cris? Tinha uma edícula aqui, que o povo adorava a Deus com entusiasmo. O povo orava com fervor. O povo amava. Tinha comunhão. E olha o que a edícula se tornou. Só que não pode acabar nas paredes. A gente não pode deixar acabar nas paredes desse templo enorme o que Deus começou em pessoas. Nós temos um templo enorme, glória a Deus por isso. Era um templo desejado. Hoje a gente está vivendo o sonho de pessoas que nem mais estão no nosso meio. E, meu irmão, minha irmã, às vezes faltou algumas coisas, está faltando hoje algumas coisas que tinha na edícula. E hoje não tem mais. A começar da minha vida. Eu preciso refletir a nossa história. São 33 anos. Será que é o pastor que faz a igreja? Será que é o pastor que mudou? Será que sou eu que mudei? E se eu mudei para melhor ou para pior? Precisa refletir isso. Porque nós precisamos cada vez mais de Deus. E precisamos avançar cada vez mais em Deus. E só assim, com a fé, com o olhar, com o entusiasmo, com a oração, com o amor, com a comunhão,
crescimento vem. Se coloque em pé no seu lugar. Quero orar com você.